O presidente eleito do Santos, Marcelo Teixeira, foi empossado na noite desta terça-feira na Vila Belmiro. Foi tomado pela emoção diante dos conselheiros, a emoção que todo presidente de clube deve demonstrar, desde que esta emoção ande de mãos dadas com a razão para tomar as decisões que têm que ser tomadas. Uma emoção que o Andrés Rueda, por exemplo, jamais demonstrou. Se ele tem alguma, ele não demonstra de forma nenhuma, de forma alguma. Aquela declaração dele, dias depois, dizendo-se profundamente abalado, triste com o rebaixamento do Santos. Aquilo é o tipo de sentimento que não pode ter num presidente do Santos. O Marcelo Teixeira tem isso. Você pode acusar ele de qualquer coisa, mas você não pode dizer que ele não tem um sentimento forte pelo clube, Não vai se entregar, não vai tentar liderar a instituição da forma como a gente gostaria. Vai cometer erros, mas não vai pecar por omissão, tenho certeza disso. Então, repito, foi uma cerimônia tomada pela emoção, que aliás eu assisti depois, porque por conta das questões do trabalho não consegui ver ao vivo. O Só da Santos do meu amigo Fabiano Fará, o Paul, que é o termo da moda, subiu ou transmitiu ao vivo, agora não sei dizer, mas enfim, tá lá no Só da Santos. Eu assisti a cerimônia no conselho e depois, no De Olho no Peixe, do meu amigo Felipe Camargo, assisti a coletiva do Marcelo Teixeira, as perguntas feitas pelos companheiros de imprensa. E temos algumas revelações, temos algumas notícias interessantes para comentar a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do Canal 10, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas, presente no futebol brasileiro, também no futebol internacional, nos jogos da seleção brasileira. 1xBet, que é considerada o mais confiável site de apostas do mercado, com grandes ganhos e pagamentos rápidos, onde você aposta não só no futebol, mas também em outras modalidades e nos chamados esportes. E para participar da 1xBet é fácil, você vai no link que eu deixo no comentário fixado nos nossos vídeos e se inscreve na 1xBet, utilizando ainda o meu código promocional, que é o canal 10S Alex 1x, canal 10S Alex 1x, você obtém vantagens. Então não perde mais tempo, mostra que você sabe tudo de futebol, mostre que você sabe tudo de futebol e ganhe um dinheiro extra com a 1xBet. Atenção para os palpites desta quarta-feira, 3 da tarde, campeonato espanhol, Barcelona e Almeria. E às 5 da tarde tem Paris Saint-Germain e Metz. Jogos, portanto, desta quarta-feira para você apostar. Só lembrando que lá no Mundial de Clubes, o City, mesmo seu De Bruyne, seu Haaland, passou o trator no Red Diamonds e vai ser o adversário do Fluminense na final do Mundial de Clubes, tá certo? Aproveito este começo de vídeo e peço para você que chega agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. O Marcelo Teixeira falou de muita coisa, falou da obra da Vila, da W Torre, falou sobre pagamentos. Ele falou, por exemplo, que ele não quis entrar em detalhes, mas disse que a situação do Carille da multa, isso foi resolvido. Ele não quis dizer se pagaram, se o clube pagou ou não. Quando ele não diz claramente que o Santos não vai pagar a multa do Carille, assim, os japoneses, o empresário deixaram para lá isso, não sei. Mas quando ele diz claramente que isso foi resolvido, é sinal que isso contabilmente não vai aparecer no balanço do clube daqui a um tempo. Eu imagino que seja isso. Porque se tivesse que o Santos ter pago, ele teria dito, o Santos pagou. Então se o Santos não pagou e alguém pagou, se ele fez uma vaquinha, se ele deu lá dos 7 milhões, ele deu 1 milhão, mais alguém deu 1 milhão. Numa dessa até o Rueda, devia tomar vergonha na cara e ele ter dado lá, ele ter dado do bolso dele e sem pedir ressarcimento uns 2 milhões pelo menos, para pagar a multa do Carille. Enfim, então eu não vou ficar polemizando em cima disso, porque a gente tem que olhar para frente, está cheio de conversa mole, sabe? Ele disse que está resolvido, então está resolvido. Não aparecendo na contabilidade do clube esse esqueleto no armário depois, tá tudo certo. Como é que ele se resolveu com os japoneses? Se ele pagou com 3 caldos de cana e 2 mariola, problema dele,
repito, não aparecendo na contabilidade do clube, o entendimento que ele teve lá com o empresário, com o japonês, não é problema meu, né? Resolveu, se não, o Santos não pagar, tá ótimo. Mas se pagar, ele vai ter que explicar depois. Isso é um ponto. Outro ponto, em relação ao futebol. Aliás, o Carille foi oficializado, né, nesta terça-feira, esteve lá no CT Rei Pelé com o Galo. A gente já tinha feito vídeo aqui, não vou fazer mais um vídeo só porque ele chegou, né? Eu já tinha dito aqui que ele estava contratado. Mas foi lá, falou com o Galo, né? Já falou sobre alguns jogadores internamente ali, com os quais ele conta, mas são nomes que o Santos só vai poder anunciar dia 2 de janeiro, né? Certamente só a partir do dia 2. Então o Carille está aí, já está fazendo parte do planejamento. E o Marcelo Teixeira antecipou algumas coisas. Por exemplo, ele conta com a volta do John. O John, que está emprestado para o futebol espanhol, voltaria, o que é um indicativo de que alguém vai sair. O Vladimir já era para ter saído. Eu não sei em que pé está o processo de desligamento desse cidadão do Santos. O Vladimir, com todo respeito ao cidadão, à pessoa humana, precisa procurar outro clube, não dá para continuar no Santos. E o João Paulo, que tem sondagens do mercado, parece que já topou reduzir o salário, mas eu não sei como é que o João Paulo vai lidar com a sombra do John novamente. Então, numa dessas, era até bom que o João Paulo saísse mesmo, né? Ou por empréstimo, ou em definitivo. O John voltando, o Santos poderia ir até atrás de um outro goleiro para ter disputa, porque também não adianta trazer o John e não ter outro goleiro, né? Acho que o Santos teria que ir atrás de um outro goleiro. Então, temos essa novidade em relação ao gol. Outra, sobre jogadores em processo de negociação. O Santos tem um andamento nesse instante com o Grêmio para negociar o Dodi em definitivo e o Soteldo, um empréstimo com passe fixado e tal, né? E tem jogadores que estão ali sendo monitorados. Um deles é o Natan, né, que poderia entrar no negócio. O próprio Soteldo parece que já está dando entrevista lá na Venezuela, dizendo que não, está tudo certo, eu vou jogar no Grêmio o ano que vem, né? Então, aliás, só abrindo um parênteses, não vai ter mais pré-temporada das Arábias, tá, no Catar. Isso aí já foi descartado, inclusive o próprio De Olho no Peixe trouxe na entrevista do Márcio Calves. Então, não vai ter pré-temporada, vai ser aqui mesmo, tá? Então o Natan é uma possibilidade do negócio do Soteldo. Do outro é o meia Pedro Lucas, jogador que esteve emprestado ao Ceará. Então Pedro Lucas é jogador do Grêmio, poderia ser uma possibilidade. Outro nome que surgiu, mas o Teixeira não falou, é Igor Silva. O UOL dá esta notícia. Igor Silva, 27 anos, lateral, que está no Lorient. Bonito meu francês, né? No Lorient da França. Tem 27 anos. Vejo aqui que ele começou no América Mineiro, União de Itabirito, Comercial, Trípolis e Olympiacos da Grécia, Larnaca do Chipre, Osijek da Croácia, está no Lorient. Então é uma possibilidade aí para fazer dupla com o Rainer, que é o outro lateral direito que pode chegar. Mas assim, o Marcelo Teixeira não falou o nome de ninguém. Isso é tudo noticiário, tá? Da imprensa e outros nomes aí que seguem sendo falados, que estão aí na boca do povo. Aliás, o presidente do Corinthians eleito também teve no evento, né? na Vila Belmiro, porque o Marcelo Teixeira citou a questão da Liga, falou que teve conversa já com a Leila, com o presidente do São Paulo e tal. Não sei se por conta de negócio, porque tem o Jorge que pode vir, né? O Corinthians andou dizendo que queria o Marcos Leonardo. Eu acho que ele não vai negociar o Marcos Leonardo com o Corinthians. Mas sobre o Marcos Leonardo ele falou que aquela história de 18 milhões que o Rueda tinha colocado, ele já avisou para os empresários do Marcos Leonardo que até topa vender, mas por 18 não. O que eu acho que pode ser um problema. Eu acredito que o Furt ele vai reduzir para ficar. Mas se o Furt perceber que o Marcos Leonardo vai ficar e ele não vai jogar, é capaz dele querer sair. Acho que o Furt está na moita para ver, vão vender, porque o Marcos Leonardo deve ser convocado para a seleção pré-olímpica agora, né? Vai ter aí um torneio e tal. E aí, se ele valorizar, ele vai embora de vez e tal. Talvez estejam esperando só isso realmente acontecer. Aí ele vai em janeiro. Eu hoje prefiro que o Furt continue, até porque o Santos precisa do dinheiro do Marcos Leonardo. E o Santos precisa, só mudando de assunto, eu estou tentando amarrar tudo muito rapidamente aqui, para falar em dinheiro, o Santos precisa se livrar do Jean Lucas.
O Jean Lucas foi um engodo do tamanho do mundo, né? Com aquele papinho furado, e vocês precisam parar de acreditar. E a gente também um pouco, né? Ah, o cara ama o Santos. O cara não tinha história nenhuma aqui. Passou 5 meses aqui, já era menino da vila, né? E todo mundo comprou essa ideia. Aí ele fez um gol pelo clube, que foi contra, num clássico, né? Chutou o chão, não jogou nada, custou 6 milhões de euros. E aí meio que é uma oferta indecorosa, né? Uma proposta indecorosa, que é para o cara não aceitar. Reduziu o salário em 8 vezes. Aí o empresário dele falou assim, meu filho, aí não dá, né? Também não deu porque ele comeu o dinheiro do clube e não fez rigorosamente nada. Ele e vários outros. Inclusive o que o Rodrigão disse lá na nossa entrevista na Santos FM, nesta terça-feira lá com o Anderson Firmino. Teve muito jogador que não entregou o que era para ter entregue, né? E eu acho que o Jean Lucas é um desses. E o Marcelo Teixeira falou, provavelmente será negociado, porque tem clubes do Brasil que têm interesse e tem clubes de fora que têm interesse também. Para onde ele vai, pouco importa. O Santos não tendo que arcar com o salário dele, que é alto, e com mais os 6 milhões de euros do todo da negociação, o Santos já pagou uma parte, mas se reaver esse dinheiro e a restante da dívida ficar para outro clube pagar, tá ótimo, né? E assim também acaba sendo um problema, porque se o Carille quiser jogar no 3-5-2, ele tem o Pituca, o Rincon, e se encontrar um meia, alguém para jogar na meia. Se vai ser esse menino aí do Grêmio que eu citei, se vai ser o Juliano, que parece que também tem situação encaminhada, se é esse Pedrinho aí, que ainda tem um monte de polêmica em volta desse cidadão aí, não sei não se ele vem. Quem vai ser o meia, eu não sei, mas Pituca e Tomás Rincon serão os titulares da cabeça de área do Santos. Claro que eles vão precisar de reservas também, por isso que ouve-se falar em tantos nomes. São vários nomes de jogadores, a gente fica falando, nossa, 2 para lateral direita, 3 para lateral esquerda. Podem reparar que zaga ninguém falou, né? Não tem se falado em zagueiro. Porque eu acho que se confia, né? Volta de Luiz Felipe, Jair sendo uma realidade, Messias dando conta do recado. O Basso, não sei se fica, vamos ver. Aparentemente sim. O Joaquim, se não tiver proposta, vai ficar. Talvez num outro momento alguém vá atrás de zagueiro, mas por hora parece que não é a movimentação do Santos. É lateral, é volante, é meia que o clube precisa, eventualmente atacantes, né? Tem o lance do Otero também, né? Então a gente está falando aí de 4 meias, né? 4 ou 5. O Natan, esse menino do Grêmio aí que eu citei agora há pouco, o Pedro Lucas, o Otero, o Juliano, né? O Pedrinho, 5. Para quem tinha só o Lucas Lima, ainda tem o Nonato que deve permanecer, mas que não é meia-meia, é um segundo volante ali, né? Enfim, vai compor o elenco. Então, assim, tudo que se fala hoje em termos de nomes, e até o Marcelo Teixeira falou, olha, tem um pouco de paciência, porque eu ainda estou amarrado na questão jurídica de não poder assinar, eu só posso assinar quando eu assumir, dia 2. Até lá é o Rueda que responde pelo clube, né? Sabe Deus de onde. Acho que ele está numa base lunar, despachando lá via fax, mandando fax para a terra para resolver algumas questões aí do Santos. Então, ele falou de reformulação, falou do feminino, que todas essas moças que estão saindo do clube agora, está tudo sob controle, segundo ele, que ele acha que com o gasto que o departamento exige hoje, vai se fazer um time mais competitivo para o ano que vem. Falou da base, não entrou em muitos detalhes porque a base tem uma copinha para disputar agora, mas pelo que eu andei ouvindo, vai mudar tudo na base. A base deve trocar todo mundo, foi o que eu ouvi. Apesar do Marcelo Teixeira ter dito um negócio, que ele se surpreendeu, por exemplo, com a transição, com os diagnósticos que foram feitos, com o trabalho que é feito pelo marketing. Ah, mas o marketing é ruim. Então, mas tem coisas que o marketing tenta, ele é brecado por outras esferas, mas internamente o trabalho que é desenvolvido, eles têm esse diagnóstico que o marketing precisa de ajuda com as ideias que tem para poder produzir mais. Ele elogiou o marketing. Numa dessas, talvez ao final desse processo de diagnósticos, ele ache que na base uma outra coisa possa ser preservada, mas não deve ter muita coisa não. O departamento médico, ele mesmo anunciou, vai mudar bastante coisa também, vai ter reformulação, enfim. Eu acho que eu lembrei de tudo aqui, porque eu assisti os 2 vídeos, né? Acho que eu lembrei aqui de cabeça de tudo que ele falou, né? Se tiver alguma coisa que eu esqueça depois.
O Soteldo ele citou que se ele topar reduzir o salário pode ser que fique, mas eu duvido, né? Duvido que fique. Falou do Pacaembu, né? Dos jogos no Pacaembu que o Santos vai ter lá. Diz que, importante, o Memorial das Conquistas vai ser transferido para o Pacaembu enquanto houver a obra na Vila. Não vai para o Museu Pelé, não vai para outro lugar em Santos. O Memorial das Conquistas irá para o Pacaembu, né? Vai ficar lá durante os 2 anos e meio, 3 anos de obra. Enfim, é isso. Eu lembrando de alguma outra coisa depois eu trago para vocês por aqui, mas repito, lá no De Olho no Peixe tem a coletiva toda do Marcelo Teixeira e no Só da Santos tem a apresentação dele, a posse no Conselho Deliberativo, tá certo? Este foi um conteúdo em nome da 1xBet. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.